Você já foi vítima de um golpe na saúde e nem se deu conta. Sim, eu tô afirmando isso. E o pior, você pode estar prestes a cair novamente. E o pior de tudo, você ainda vai agradecer por isso. Parece uma teoria da conspiração, não é mesmo? Mas hoje eu vou revelar como o sobrediagnóstico pode estar afetando a sua vida de maneiras que você nem imagina. Fique comigo, porque o que eu vou dizer pode mudar a forma como você enxerga a sua saúde. Olá, eu sou o Dr. Alexandre Amato e no vídeo de hoje vamos desvendar um dos maiores paradoxos da medicina moderna. Como a busca incessante por diagnósticos precoces pode, na verdade, estar nos fazendo mais mal do que bem. Você já parou para pensar que enquanto acreditamos que estamos vivendo mais e melhor, talvez estejamos apenas vivendo com mais diagnósticos? Será que a medicina moderna está salvando vidas ou criando doenças que nunca existiram? Prepare-se para descobrir como estamos nos tornando reféns do sobrediagnóstico. Imagine que a medicina evoluiu a ponto de detectarmos doenças antes mesmo delas se manifestarem. Parece ótimo, né? Mas e se eu te dissesse que essa superdetecção está nos levando a tratar problemas que nunca chegariam a causar sintomas ou afetariam nossa saúde de verdade? Por exemplo, nosso corpo está constantemente produzindo novas células e algumas podem sofrer mutação. Mas isso não quer dizer que vamos desenvolver um câncer porque temos sistemas complexos preparados para controlar isso. Mas se criamos um exame que identifica uma única célula normal, eu vou precisar tratá-la ou eu posso deixar meu corpo resolver isso? Se alguém tirar essa célula, eu tenho que agradecer? Afinal, era uma célula pré-cancerígena. Será mesmo? Isso é o sobrediagnóstico. Identificar doenças que não precisariam ser tratadas porque nunca iriam nos prejudicar. É como caçar fantasmas. Esse é um fenômeno que pode estar mudando a forma como vivemos e encaramos a saúde. Você já fez um exame e se perguntou se realmente precisava dele? A tecnologia médica avançou tanto que hoje conseguimos enxergar o minúsculo, o microscópico, o insignificante. E ao encontrar essas pequenas anomalias, iniciamos uma jornada. Primeiro vem a ansiedade. Será que eu estou doente? Depois, mais exames, por vezes invasivos, e mais consultas. Então, tratamentos invasivos, cirurgias, medicamentos. E por fim, lidamos com os efeitos colaterais de algo que talvez nunca teria nos afetado. O sobrediagnóstico é diferente de um falso positivo. Ele ocorre quando o exame detecta uma anomalia que poderia nunca progredir e se manifestar como uma doença real. Deixe-me contar a história de uma paciente que no final passou comigo. Ela chegou ao consultório com dores nas pernas. Inicialmente, o diagnóstico foi de varizes, mas com exames mais detalhados descobriram a síndrome de Cocket, que é a compressão da veia ilíaca. Varizes pélvicas, compressões venosas, uma avalanche de diagnóstico. Resultado, fizeram uma primeira cirurgia, embolização das varizes pélvicas. Como ela não teve melhora, realizaram outra cirurgia, colocaram um stent na veia ilíaca. Mas como ainda não estava bem, também fizeram a cirurgia das varizes das pernas. E tudo isso estava plenamente justificado pelos exames. Apesar disso, ela não teve nenhuma melhora nos sintomas. No final, descobri que o verdadeiro problema era o lipedema, uma condição que não foi abordada em nenhum dos múltiplos procedimentos anteriores que ela foi submetida. Um problema que não precisa de exames invasivos e muito menos de cirurgia para o tratamento. Ela foi tratada pelos exames e não pelos seus sintomas. Ninguém errou, mas também ninguém resolveu o problema dela. Os tratamentos não trouxeram alívio para ela. Como chegamos a esse ponto? Mas por que isso acontece? Exames modernos são super sensíveis e detectam anomalias que nunca se desenvolveriam como um problema. Ampliação das definições da doença. O que antes era considerado normal, agora vira um diagnóstico e ganha o título de doença. Cultura do rastreamento. A crença de que detectar doenças o quanto antes é sempre melhor. Muitos acreditam que um bom médico é aquele que solicita muitos exames, mas nem sempre isso é verdade. Às vezes, menos é mais e exames em excesso podem levar a diagnósticos e tratamentos desnecessários. Aquele ditado, quem procura acha, acaba sendo uma verdade. Será que você já passou por isso sem perceber? Comente aqui embaixo. Vamos falar sobre o impacto do sobrediagnóstico. As consequências desse problema são gravíssimas. Procedimentos invasivos desnecessários, cirurgias, medicamentos, terapias que trazem riscos reais, impacto psicológico, viver como um doente
doente quando se está saudável, custo financeiro, gastos com tratamentos que não seriam necessários e sobrecarga do sistema de saúde, recursos que poderiam ser direcionados a quem realmente precisa. Quem se beneficia de tudo isso? E aí vem a parte crítica. Indústria da saúde. Mais diagnósticos significam mais lucros com a sua ansiedade. Pessoas que vivem como doentes sem realmente estarem doentes. Ocorrem muitos conflitos de interesse. Ampliação de critérios que beneficiam quem vende exames e tratamentos. E há também a tendência à medicina defensiva, quando os profissionais pedem mais exames por medo de processo, mesmo que não sejam necessários. Pode parecer uma teoria da conspiração, mas a realidade é ainda mais perturbadora. Grandes corporações lucram com exames e tratamentos. Indústrias médicas e farmacêuticas incentivam o medo. E nós, pacientes, caímos nessa armadilha. Quanto mais exames você faz, mais achados irrelevantes aparecem. Achados que te transformam de uma pessoa saudável em um paciente. Vítimas de uma indústria que prospera com a ansiedade. E o que podemos fazer? Então, como nos proteger? Estude, tome as rédeas da sua saúde, empodere-se com informação. Nem toda anomalia precisa ser tratada. Inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para ter informações sérias e confiáveis para a sua saúde e da sua família. Questione, pergunte ao seu médico sobre os riscos e benefícios reais de todos os exames e procedimentos sugeridos. Busque sempre uma segunda opinião antes de fazer algo, porque depois já não é mais segunda opinião, é uma perícia. Confirme diagnóstico e tratamento proposto. Foque nos sintomas e não apenas no resultado dos exames. Os tratamentos devem sim melhorar a sua qualidade de vida. Não faça nada por medo. Paracelso já dizia: a diferença entre um remédio e um veneno está na dose. E o mesmo vale para o diagnóstico e tratamento. Precisamos encontrar o equilíbrio, evitar excessos que mais prejudicam do que ajudam. Mas existe um caminho diferente, uma forma de se reconectar com a verdadeira saúde. A Slow Medicine é um movimento que defende menos pressa, mais reflexão e mais humanização na medicina. Aqui o foco é ouvir o seu paciente, entender seu contexto e não apenas realizar exames. Princípios importantes que guiam a Slow Medicine são tempo para ouvir, individualização do tratamento, prevenção e principalmente o uso moderado da tecnologia. Menos é mais, menos intervenção desnecessária, mais saúde real. Você já foi a uma consulta médica e saiu de lá com uma lista enorme de exames sem entender muito bem o porquê? Na Slow Medicine, o médico vai dedicar tempo para te ouvir, entender suas preocupações e sintomas com calma. Antes de sair pedindo vários exames, ele vai priorizar o que é realmente necessário e explicar cada passo. Isso evita o excesso de procedimentos desnecessários e te coloca no controle da sua saúde. O tempo de consulta tem que ser maior, pois não existe um tratamento padrão para todos. O médico vai acompanhar você ao longo do tempo, adaptando os cuidados conforme as suas necessidades mudam. E a solução final é conhecer o seu corpo. Pergunte, questione, não tenha medo de entender os limites da medicina. O sobrediagnóstico pode estar à espreita, mas o poder de decisão está nas suas mãos. Lembre-se, saúde é mais do que exames, é viver bem, sem excesso de intervenções. Se você quer saber mais sobre a Slow Medicine e como ela pode mudar a sua vida, deixe um comentário. O sobrediagnóstico é um risco real e silencioso. Não se deixe levar pela corrente de que transforma a saúde em doença. Seja crítico, informado, participe ativamente das decisões sobre a sua saúde. Se você achou esse conteúdo importante, curta e compartilhe e se inscreva no canal. Ajude-me a promover uma medicina mais consciente e centrada no paciente. Eu faço isso pela minha família e pela sua. E você? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.